aprovou ontem a elevação do percentual de etanol anidro na gasolina para 32%. Atualmente, essa mistura é de 30%. A medida tem validade inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogada uma vez pelo mesmo período. Inclusive, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não descartou a possibilidade de o combustível se tornar permanente. Vamos entender mais sobre essa mudança falando com Francisco Neves, que é diretor executivo da Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara. Bom dia, amigos assistentes aqui do SBT News, primeira edição. Pois é, estamos aí diante de uma medida importante do Conselho Nacional de Política Energética, no que diz respeito à indicação desse novo produto, que é a gasolina C com 32% de etanol anidro. Essa é uma decisão, Luara, do ponto de vista político, que atende, na verdade, a demanda dos produtores de etanol, né? Mas que tem repercussão econômica importante para os consumidores e para a economia brasileira como um todo. E então, esses impactos, principalmente pensando nos consumidores? Olha, Luara, essa medida, ela é uma opção política escolhida pelo governo que, na verdade, vai impedir uma queda ou a continuidade da queda da gasolina. Isso porque no mercado do ciclo Otto, que são os veículos que nós utilizamos no dia a dia, nós temos dois produtos. A gasolina C, que tem 30% de etanol anidro, e o etanol hidratado. Um produto é substituto do outro. Eu posso usar tanto, o consumidor pode escolher usar o etanol hidratado ou a gasolina C. Quando o governo aumenta a participação compulsória do etanol anidro na gasolina, na verdade o governo enxuga o mercado de etanol hidratado. E isso impede a continuidade da queda do preço da gasolina, porque essa queda ocorreu já recentemente, inclusive impactou positivamente na inflação, e ela vinha ocorrendo em função de que há uma grande oferta de etanol e, com isso, os preços do etanol hidratado caíram e as pessoas também passaram a optar pelo uso do etanol hidratado. Ao fazer isso, a gasolina também, por um efeito concorrencial e pela característica substituta do etanol hidratado da gasolina, ele impacta na queda de preço. Ao enxugar, portanto, o mercado e botar quase 1 bilhão de litros de etanol estimativa anual dentro do mercado compulsório, misturado com a gasolina, na verdade, você enxuga o mercado de etanol hidratado e contém um pouco essa queda. Então, esse efeito econômico, ele, na nossa opinião, não é uma coisa positiva para o consumidor, né? O governo deveria, na verdade, deixar a dinâmica econômica natural funcionar, onde o momento em que há uma oferta maior de produto, como nós estamos vivendo agora, o consumidor pudesse colher os benefícios disso, que seriam preços mais razoáveis. Agora, além do problema econômico, com impacto no preço, nós temos problemas também relacionados à qualidade dos produtos, na medida em que os testes que foram feitos para essa mistura de 32% do anidro na gasolina, eles foram feitos de curto prazo. Os testes de longo prazo não foram feitos, não se deu tempo de fazer, né? Então, essa medida assodada em fazer essas alterações, muito em função de pressões políticas, ela traz alguma expectativa ou alguma falta de segurança no longo prazo do uso desse produto. De qualquer maneira, o setor de distribuição de combustíveis que compra esses produtos, homogeneiza e faz toda uma estrutura de logística para atender os revendedores e grandes consumidores, continuará trabalhando de forma dedicada para que esses produtos cheguem na melhor qualidade possível, conforme as regras de especificação em todos os cantos. Agora, para o setor de distribuição também tem um ônus maior, porque nós temos que tomar providências num tempo relativamente rápido. Para você ter uma ideia, a notícia, a decisão do CNPE foi ontem, dia 14 agora de julho, e já no dia 1º isso entrará em vigência. Então, há providências do setor de distribuição para comprar mais etanol anidro, melhorar os seus estoques, condições de armazenamento, logística de transporte, porque esse produto vem
por caminhão. E tudo isso cria uma dinâmica que impõe uma necessidade, um esforço muito grande das distribuidoras, com custos mais elevados também, para que possa ofertar e atender a decisão política do governo de aumentar os 32% do anidro da gasolina. Francisco, você trouxe para a gente essa questão do quanto é mais competitivo, né? Você ter o etanol e a gasolina, ambos combustíveis ali nos postos, e fique livre ali na escolha do motorista qual ele prefere para abastecer, tanto pelo desempenho, tanto pelo valor do preço do litro. Essa medida do governo, quando a gente olha para o lado mais político, ela, de acordo com o governo, tem uma finalidade, que vai ter uma pequena redução no valor do preço do litro, mas para se aproximar da autossuficiência na produção de gasolina. Eu queria que você explicasse para a gente se essa medida não fosse tomada e com ainda essa dependência de gasolina e no clima que a gente tem de tensão e de nova escalada de guerra no Oriente Médio, se o impacto, mantendo da maneira como estava e com a escalada da guerra, não poderia ser maior não só para as políticas públicas, como, por exemplo, os subsídios que têm sido adotados, mas também para um reajuste no preço, justificando a alta do petróleo. Nós entendemos que essa argumentação que o poder público tem apresentado para a medida, ela não se sustenta. Porque, na verdade, tanto faz você aumentar o consumo, a participação de etanol anidro, como o consumo de etanol hidratado. Então, se as pessoas consumirem mais etanol hidratado, também vai diminuir o consumo de gasolina C, entendeu? Então, isso não altera, digamos assim, o problema da importação da gasolina. Essa alegação de que você vai importar menos gasolina, ela não se sustenta, né? Por quê? Porque, na verdade, o que vai fazer aumentar ou não o consumo da gasolina é o mercado da gasolina C, né? Mas se o consumidor opta por consumir mais o etanol hidratado, que é o combustível puro, de origem vegetal, esse mercado de gasolina também ele encolhe, ele diminui naturalmente, tá certo? O fato concreto é o seguinte: a oferta maior de etanol hidratado, seja ele de anidro ou seja ele de gasolina, o anidro na composição da gasolina, ele tende a conter a importação de etanol de gasolina C, de gasolina pura. Ele tende a conter. Por quê? Porque os preços cairiam se deixasse o mercado fluir naturalmente, as pessoas iriam comprar mais etanol. Está cheio de experiências anteriores, então isso não interfere muito na nossa opinião. Agora, é claro que a situação da guerra do Oriente Médio é uma situação de extrema gravidade. A guerra parecia que ia se estabilizar num entendimento entre os atores, e ela agora ganha um novo impulso, uma nova violência e uma intensidade muito grande, e foi completamente fechado o Estreito de Hormuz. Então, o petróleo já subiu, ele tinha caído próximo de $74 mais ou menos, já foi para 84 ontem aproximadamente. Então, a gente tem uma situação muito instável do ponto de vista do preço do petróleo no mercado internacional. E isso impacta variavelmente no preço do mercado brasileiro de combustíveis, né? As medidas de subvenção do governo, algumas, no caso do diesel, que é o mais relevante, foi já retirada parcialmente, e o governo tem estudado, pelo menos tem publicado, nós temos visto na imprensa, que estão avaliando a hipótese de retirar essas subvenções. Mas a verdade é que o sistema brasileiro nosso de distribuição, comercialização, distribuição e mesmo produção de combustíveis é bastante resiliente. E o Brasil conseguiu, no seu conjunto, administrar relativamente bem essa situação de crise que a gente viveu, onde não faltou produto praticamente em lugar nenhum do país, e os preços, apesar das variações, foram variações bastante razoáveis, considerando o mercado internacional. Muito bom, obrigada, viu, Francisco Neves, diretor executivo da Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, conversando aqui conosco sobre agora essa decisão pelos próximos 180 dias de aumentar a mistura de etanol na gasolina. Seja sempre bem-vindo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos. 7h15, rápido intervalo.